o grande problema, né, que se coloca aqui é justamente o problema da luta contra o governo Bolsonaro. Né? Primeira coisa que a gente deveria dizer, que a gente deveria colocar assim, com toda clareza, é o problema do fora Bolsonaro. Né? Aí, quando o Bolsonaro assumiu, veio um monte de... Nós temos os sábios chineses da esquerda, né? Eles sempre apresentam uma solução idiota com a maior sabedoria. Então falaram que o correto era desejar sorte ao governo Bolsonaro. Que agora fica até, imagina o vexame. Se a gente lembrar isso aqui agora é chato, né? Você imagina, você vai numa reunião do PT lá e fala, o Haddad, depois de todo mundo mandar o Bolsonaro tomar... O Haddad desejou sorte para muito, vexame, né? Vexame total. Precisaria agora que o conjunto das forças de esquerda, organizações populares, se unificasse claramente em torno da palavra de ordem de fora Bolsonaro. No momento a coisa está incerta, né? A coisa está incerta, nós temos a declaração famosa do Boulos, né? Não podemos dizer fora Bolsonaro, porque senão nós somos iguais ao Oeste. E tudo mais. É tudo bobagem, mas pesa no negócio da esquerda. O que nós... vamos ver concretamente as primeiras manifestações dos problemas. Hoje, de manhã, antes da gente fazer a análise, nós fizemos um balanço dos atos do 8 de março, que foram, em geral, fraquíssimos, embora apresentasse uma certa tendência ao crescimento. Né? E em todos eles, o que a gente via? O público era fora Bolsonaro, mas as pessoas que dirigiam os atos não queriam impulsionar o fora Bolsonaro. Quer dizer, qual que é o sentido dessa política? Porque nessa altura do campeonato é uma defesa do Bolsonaro. O povo está contra ele. Aí você vai chegar e falar, não, pessoal, não vamos, né? Não vamos aqui insultar o nosso querido presidente da República, não vamos mandá-lo executar determinados atos sexuais. Qual que é o sentido disso? Já virou uma política sem sentido. No começo, pareceria que tinha um sentido, né? O governo foi eleito, alguns dizem que ele foi eleito democraticamente, o que é ridículo, mas vamos dizer, foi eleito. Se foi eleito, papapá. Mas agora, o povo está na rua gritando, todo mundo está gritando isso daí. É uma coisa nacional. Qual é o sentido de conter esse pessoal? Em nome do quê? Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, o governo Bolsonaro é um governo cujas medidas anunciadas, né, algumas até aprovadas e tudo mais, elas são uma coisa absolutamente monstruosa. Tem projeto aí que proíbe o aborto em qualquer caso. Tem deputado louco aí que quer proibir, inclusive, os anticoncepcionais. No que diz respeito à região agrária do país, o ataque aos índios, o ataque aos trabalhadores sem terra, a entrega às mineradoras e outras empresas, né, a entrega ao capital estrangeiro, o ataque aos sindicatos, é uma coisa monstruosa. Então, logicamente que, em nome do quê? Em nome da democracia, nós vamos sentar e sofrer essa verdadeira sessão de tortura que é o governo Bolsonaro? Não faz sentido isso daí. Que tipo de política que é essa? Então, nós temos que dizer muito claramente que, primeiro que ou sai o Bolsonaro, ou cai o Bolsonaro, ou cai o povo brasileiro, porque não tem meio termo. Ele vai levar o país para uma situação de devastação. É um governo devastador. Né?
nenhuma pessoa com espírito democrático poderia falar que é democrático que esse governo permaneça, nem que ele tivesse sido eleito mesmo, sem fraude. Não é democrático um governo que se ergue lá para atacar da maneira como esse governo está atacando todo o povo brasileiro. Isso não é democrático, em nenhum sentido da palavra, a não ser que você seja um formalista jurídico. Né? Ah, está aqui, papapá. Né? Está na lei que eu tenho que cortar minha própria cabeça. Não existe essas coisas. Né? Um regime político só se justificaria se ele desse a possibilidade da população de sobreviver, de viver com o mínimo de condições. Se é um governo que sai por aí praticamente matando toda a população, você não tem por que ter nenhum apego a esse governo por nenhum tipo de formalidade. Nós temos que entender isso. O governo Bolsonaro é um atentado ao país, é um atentado ao povo brasileiro. É um governo de guerra contra o povo. É um governo monstruoso. Então, o normal é que se peça para o governo, ainda mais sendo produto da fraude, sendo um governo, na realidade, totalmente ilegítimo, produto do golpe de Estado, produto da liquidação de todo o que tinha de legislação e direito democrático da população, produto da intimidação das Forças Armadas contra o país, produto do estrangulamento do STF pelos militares, que colocaram até um militar como assessor do presidente do STF. Quer dizer, é uma coisa monstruosa. Por que nós temos que ter esse comedimento de não falar fora Bolsonaro? Fora Bolsonaro é a palavra de ordem no momento. Tem que derrubar o governo. É um governo ilegítimo. A vontade popular tem que prevalecer. E agora, se alguém tinha dúvida de que lado estava a vontade popular, o Carnaval dissipou essas dúvidas. Então não há motivo nenhum para isso daí. A não ser que a pessoa esteja, por algum motivo, na defesa do próprio Bolsonaro. E aí nós teríamos o quê? Uma esquerda bolsonarista. É uma coisa totalmente absurda. Quer dizer, o problema-chave é o seguinte: o que nós temos que fazer agora? Esperar eleições, 2022 e tal, ou botar abaixo o governo antes que ele acabe de destruir o país? Esse é o dilema que está colocado, não poderia ser mais claro, né? Não poderia ser mais evidente.